Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Deus, diante da Tua Palavra, para meditar na Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra, e que o Teu Espírito Santo, que de fato é o nosso professor, nos guie em tudo, nos dê entendimento. Deixe claro, Pai, a Tua Palavra em nossos corações. Que nós não tenhamos um coração relutante à Tua voz, que não tenhamos resistência alguma à Tua verdadeira Palavra, mas que se algo sair de mim, que não proceder de Ti, Pai, não for uma verdade do Senhor, que em nome de Jesus também seja anulado pelo poder do Teu Espírito, porque a Tua Palavra diz com clareza que Ele, Teu Espírito Santo, nos guia a toda a verdade. No nome santo de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém. Nós paramos no tópico 7 da sua apostila, tópico 7. No finalzinho do tópico 6, diz assim na sua apostila: ver classificação geral no fim da apostila. Vocês viram isso aí? No finzinho do tópico 6. Essa classificação geral eu coloquei lá no grupo de WhatsApp. Então, se você não está no grupo de WhatsApp, no final da aula você procura a Karine, levanta a mão, né? Ali aquela irmã, você procura ela, Graspaz, procura ela e fala: olha, eu quero cair no grupo do WhatsApp. Por quê? Além de alguns materiais adicionais, a classificação bíblica, eu coloquei lá o mapa das dispensações, que também hora vai, hora vem, a gente vai chegar nele. Eu coloquei também um vídeo do Augustus Nicodemos falando sobre interpretação bíblica, então é bacana. Essa semana eu vou colocar um outro vídeo sobre os apócrifos, com o Iago Martins, ele falando a respeito dos apócrifos, então, e dos deuterocanônicos. Então ele vai deixar claro, né, ou melhor, são materiais adicionais que vão somatizando para deixar mais claro para você, né, aquilo que a gente está estudando. Nem sempre vão ter materiais adicionais, mas sempre que tiver, é lá no grupo que eu coloco, tá bom? Lembrando que lá no grupo nós temos uma regra: você coloca um estudo só, né? Você também que nos assiste aí, o aluno de EAD, um estudo só por dia, ou um devocional só por dia, não mais que isso. Então, se eu fui lá e publiquei alguma coisa, você não publica. Se você foi lá e publicou alguma coisa, eu não publico, tá bom? Com relação a devocionais, se naquele dia eu tenho preparado para colocar um material adicional e você colocou um devocional, eu vou colocar o material adicional, que é o curso. Mas eu estou dizendo dos devocionais. Para quê? Para a gente não ter muita movimentação naquele grupo e não te incomodar e de fato ficar um grupo útil para você, tá bom? Lembrando que se você colocar um devocional ali, é um grupo de teologia e algum aluno pode discordar do seu devocional à vontade, e aí a gente vai até debater, né? É até produtivo. Então, examine bem antes de você colocar lá no grupo de teologia. O item 7 da sua apostila, o pastor Zé já introduziu, só vou passar bem rápido e a gente já segue em frente. O item 7 diz assim: canon ou canon, correto da pronúncia, ou pelo menos o mais usado é canon. É esquisito, né? Mas é isso. Palavra grega que significa literalmente vara, padrão. O que significa vara, padrão? Como se fosse um pedacinho de madeira. Imagine um pedacinho de madeira e alguém diz assim, ó, para você: o meu filho, ele tem 5 pedacinhos de altura dessa madeira. Então, é um padrão de medida, um padrão que você vai pegar para medir as coisas. Então, a palavra canon quer dizer isso, é um padrão de medida, é um padrão. Então, o canon da Bíblia é um padrão de livros que foram reunidos para que eu e você pudéssemos ler, estudar e meditar, e muitas pessoas fizeram essa análise e disseram assim: de fato esses livros têm comprovação de autoria, têm comprovação de datação, de fato esses livros não entram em contradição doutrinária com a palavra de Deus, esses livros são inspirados por Deus, ao ponto que o próprio profeta, por exemplo, disse: assim diz o Senhor. Então essa frase, por exemplo, assim diz o Senhor,
era considerada muito importante no Velho Testamento quando quando foi feito o cânon do Velho Testamento. Essa frase, assim diz o Senhor, foi muito considerada. Com relação aos apócrifos, já no sentido religioso, diz aí na sua apostila, o termo significa não genuíno, de origem ignorada ou muito duvidosa. A maioria deles foram escritos no período interbíblico, que é o período entre Malaquias e Mateus, que também o pessoal chama de 400 anos de silêncio, ou 400 anos sem inspiração divina. Já vi gente falar que esse período foi, na verdade, quase 500 anos. Mas assim, o importante é, para nós, muitos dos apócrifos, principalmente o que nós vamos ler daqui a pouco, a listinha, eles foram escritos entre Malaquias, que termina o Velho Testamento, e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Se você for considerar esse período, você vai considerar um período em que não houve revelação divina. Ninguém falou em nome do Senhor, ninguém disse assim diz o Senhor e eles documentaram. Não tem nenhum profeta. Você vai encontrar, na verdade, vários livros históricos falando a respeito disso, dizendo, olha, entre o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, escritos nesse período dos 400 anos, livros históricos, repito, entre o profeta Malaquias e até hoje, por exemplo, não houve nenhum profeta levantado pelo Senhor, nenhum profeta inspirado por Deus. Então, muitos dos apócrifos, principalmente aqueles que estão nas Bíblias romanas, na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que é uma tradução católica, foram escritos nesse período interbíblico, entre Malaquias e Mateus. E nós dizemos assim, não houve revelação, não houve inspiração de Deus nesse período, e por isso esses livros não podem ser considerados canonizados, verdadeiros, legítimos. Outra coisa, datação é complicada. Às vezes o camarada já morreu há muito tempo quando o livro foi escrito, ou seja, escreveram o livro usando o nome daquela pessoa, como uma ilustração para dar um nome ao livro, e não porque foi aquela pessoa que escreveu. E isso não era malvadeza nenhuma naquele período, não era maldade nenhuma, era um hábito, era comum naquele período usar o nome de fulano para escrever o livro, simplesmente para dizer, olha, livro de fulano, dar um nome ao livro, e não porque ele estava dizendo, vou fingir ser o fulano e vou escrever esse documento aqui. Não tinha essa intenção maligna aí no coração deles, era um hábito. Virando a página aí, na página 3, tem alguém aqui que está com uma Bíblia de Jerusalém aí, uma Bíblia católica? Ninguém? Mas que pena, devia ter trazido a minha. Pois bem, na página 3 diz assim, nomes dos principais apócrifos. Nós, protestantes, chamamos de apócrifos. Nós colocamos tudo no mesmo pacote. Se você disser assim, o livro de Enoque é o que, irmão Marcelo? Vou dizer, é apócrifo. O livro de Tobias, que está na Bíblia Católica, é o que, irmão Marcelo? Apócrifo. Agora, para o catolicismo, eles fazem distinção. Se a gente perguntar assim, o livro de Enoque é o que? Eles vão dizer apócrifo. Eles vão ter o mesmo ponto de vista nosso. Eles vão achar que aquele livro de Enoque não tem confirmação de autoria, é um livro escondido, apócrifo também significa isso, escondido, não é um livro sério, que não pode ser considerado palavra de Deus, então ele não pode ser. Agora, se a gente perguntar e Tobias, para um católico, ele vai dizer, é deuterocanônico. O que significa deuterocanônico? Deutero significa que vem depois, ou seja, aqueles que foram canonizados depois. O que essa palavrinha deuterocanônico é importante para nós? Não muito, mas é importante para a gente entender, por exemplo, Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer o quê? O nome, a lei que foi dita depois. Por quê? Porque Levíticos vem primeiro. Primeiro se revelou a lei de Moisés, documentou em Levítico,
para aquela geração que saiu do Egito. Depois dessa geração, todos que tinham acima de 20 anos morrem, e aí tem uma releitura da lei para aquela nova geração. E essa releitura da lei é Deuteronômio. Por isso que Deuteronômio e Levítico, em conteúdo, são idênticos, são iguais, vamos dizer assim, né? Tem muito conteúdo semelhante, vamos corrigir aí. Então, voltando aí para a sua apostila, tem uma listinha dos apócrifos. Lembrando, são deuterocanônicos, porque a Igreja Católica canonizou. Não quer dizer que são canônicos para nós, e depois a gente vai ver o porquê nós não consideramos eles como canônicos. Lembrando que entre a nossa Bíblia e a Bíblia Católica não há diferença. Não há diferença. Agora, quando a gente volta para trás, entre a Bíblia Católica e a nossa, há diferença, há livros a mais e acréscimos. Mas o conteúdo da nossa Bíblia protestante e o conteúdo, se a gente falar assim, o conteúdo da nossa Bíblia protestante, todo ele igualzinho, ele é encontrado na Bíblia Católica? A resposta é sim. Todo o conteúdo da Bíblia protestante é encontrado na Bíblia Católica. A carta de Paulo foi perdida, porque eu não sei encontrar ela na Bíblia. Na verdade, a carta de Paulo, vamos dizer assim, que foi perdida, foi 0 Coríntios. Isso, por quê? Porque quando a gente tem a documentação de 1 de Coríntios, já é uma resposta, ok? Para uma carta que o apóstolo Paulo recebeu. Okay? Então pode ser que antes dela Paulo já tenha enviado alguma. Também pode ser que depois de segunda, terceira, Paulo tenha enviado também. Agora, essas cartas, esses documentos nós não temos. Não existem esses documentos de forma de dizer assim, não, de fato esse aqui é um documento que tem datação da época de Paulo, é um documento legítimo, de fato a maneira literária de escrever está igual Paulo, realmente foi Paulo que escreveu. Nós não temos esse documento, por isso que ele não está na Bíblia. Se a gente tivesse esse documento, nós como igreja, ele estaria na Bíblia. Ele não está na nossa Bíblia, não está na Bíblia Católica, não está em nenhuma Bíblia. Por quê? Porque eles não existem. Na verdade, irmão, se eles existissem, estariam na Bíblia. Por quê? Porque assim, ao longo da história, muita pesquisa, muito acesso, muitos documentos surgiram. Por exemplo, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, em Qumran, em Israel, foram lá, arrebentaram uns vasos lá de cerâmica antiga e acharam documentos do Velho Testamento. Então não tem nada tão escondido assim que não seria encontrado. Na verdade não tem, não sobrou na história. Porque assim, ou eram escritos vocês viram isso já, em pergaminhos de couro, não dura para sempre, couro, material orgânico, apodrece, ou eram escritos em papiro, que também era papel, um tipo de papel. E também não dura para sempre, apodrece e estraga. Então, como que eles chegaram até nós, os documentos bíblicos? Foram copiados. Não tinha nem xerox na época, Era na mão, eram copiados. Então, nós temos cópia da cópia da cópia da cópia da cópia e muitas cópias. Por isso que nós conseguimos juntar tudo isso, geralmente um grupo de tradutores juntam tudo isso, examinam e conseguem traduzir em português, por exemplo, e colocar para a gente aí, está à disposição de vocês, por causa dessas muitas cópias. E não tem da terceira carta de Coríntios, nem da 0, Não existe 0, mas só para a gente ilustrar assim, a 0 também não existe. Voltando aí, listinha católica, diz assim, nome dos principais apócrifos, inclusos na Vulgata e traduções futuras católicas. Tobias, aí tem uma listinha, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, não confunda com Provérbios, não tem nada a ver. Eclesiástico, não é Eclesiastes. Lá tem Eclesiastes também? Sim, na Bíblia Católica. Tem Provérbios? Sim, todo o conteúdo da Bíblia protestante a Bíblia Católica tem. E além disso, tem mais estes, ok? Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, lembrando que historicamente Macabeus vai até 4. Então tem
Terceiro e quarto Macabeus também. Você vai encontrar aí na internet terceiro e quarto Macabeus. Mas na Bíblia Católica, eles canonizaram, né? Aí a igreja canonizou primeiro e segundo Macabeus só. Terceiro e quarto não consta na Bíblia Católica. Além dos livros acima, nossa apostila diz, né? Além dos livros acima, as Bíblias de edição romana tem mais 4 acréscimos a livros canônicos, ou seja, a livros protestantes, a livros que nós temos, né? E livros judaicos também, porque o cânon, ou canon que a gente segue, ele é o canon igualzinho ao que os judeus seguem do Velho Testamento. Ou seja, aquilo que os judeus, antes de Jesus, tinham como livros inspirados por Deus, estão na nossa Bíblia. Agora, esses livros aqui que o catolicismo canonizou, os judeus não consideravam e não consideram até hoje, ok? Só para ficar claro aí para mim e para você. Esses acréscimos, eles estão no livro de Esther, ok? Tem um acréscimo no livro de Esther, tem um acréscimos, ou melhor, 3 acréscimos no livro de Daniel, que são intitulados como Cânticos dos 3 Santos Filhos, Bel e o Dragão, que é uma história, e a história também, outra história de Susana, todas aí no livro de Daniel e um no livro de Esther. Então, além dos livros apócrifos da Bíblia Católica, no livro de Daniel, o livro de Daniel deles é um pouquinho maior que o nosso, e o livro de Esther também é um pouquinho maior que o nosso, tendo alguns acréscimos aí bem claros aí para você. Tópico 8 da sua apostila: motivos para não aceitarmos esses apócrifos. Letrinha A: não se encontram no canon hebreu. Isso significa, que eu já falei, esses livros apócrifos, ou para o catolicismo deuterocanônicos, eles não constam no cânon católico, no cânon judeu, né? No cânon hebraico, não consta, não está lá. Não está lá e não estava na época de Jesus. Por que a gente consegue afirmar que não estava na época de Jesus? Porque Jesus não cita nenhum destes. Jesus não se refere em nenhum momento dos evangelhos. Você vai encontrar uma referência de Jesus a um destes livros, nenhum deles, nem os acréscimos, muito menos os outros livros intitulados aí na sua apostila. Então, não há citação. Então, não há citação também dos apóstolos de Jesus. Nenhum deles citam esses livros. Por exemplo, né, é curso de teologia, então a gente não esconde as coisas, né? Ou pelo menos não deveria. Nós temos na Bíblia a citação de um apócrifo que eu já falei no começo da aula. Judas cita. Quem sabe? Quem é esse Judas aí? Quem? Enoque, né? Judas diz assim: assim como profetizou Enoque, e virá o Senhor com todos os seus santos, né? Falando a respeito da vinda de Cristo em glória. Então, quando Enoque cita isso, vamos pensar assim, e Judas pega isso e coloca na Bíblia, vocês viram também, Nicodemos falou sobre isso naquele vídeo, né? Ele coloca na Bíblia, ele não está dizendo que o livro de Enoque é canônico, ele não está dizendo isso, tal que não consta no canon, eu tenho dificuldade com essa palavra, né? Não consta no canon judaico, porém ele cita porque se confirma nos canônicos judaicos. Ou seja, quando você examina o Velho Testamento, você diz: essa citação aqui do livro de Enoque, ela está certa, ela está correta. Ou seja, a vara de medida, o padrão de medida é o Velho Testamento judaico, e você olha para aquele livro e você diz: isso está certo. Por exemplo, vamos dizer que a gente pega um escrito de uma pessoa que não tem nada a ver com o cristianismo, sei lá, um escrito do jornalista X da emissora Y, e ele escreve um trecho assim que você diz: olha, esse trecho aqui se confirma na palavra de Deus. Quer dizer que aquilo ali é canônico? Foi Deus que inspirou ele? Não, quer dizer que aquele trecho não está em contradição com a Bíblia, não é isso que a gente está dizendo? Então, é isso que Judas fez. Ele
pensou um texto de um apócrifo e colocou na Bíblia Sagrada, dizendo, ó, esse texto ele não está em contradição, pelo contrário, ele está em conformidade com a Bíblia Sagrada. Então, mas eles não citam nenhum desses apócrifos católicos. Ou seja, cita um que está fora, mas não cita nenhum destes aqui. Nem os apóstolos, nem... Vamos pegar aí quem não é apóstolo e escreveu. Quem não é apóstolo e escreveu? Marcos, que andou com Paulo, né? João Marcos não era apóstolo, escreveu. Quem mais? Lucas também não era apóstolo, escreveu. Boa, né? Tem mais algum? Oi? O autor, aí a gente não sabe. Boa, né? O autor de Hebreus, a gente não sabe quem escreveu. O irmão mandou bem, ele falou assim, o autor de Hebreus. Quem foi o autor de Hebreus? Nós não sabemos. Então, nós temos alguns aí que não são apóstolos, né? E o autor de Hebreus que a gente não sabe, né, quem foi. Mas nenhum destes também citaram estes livros aqui que nós estamos listando na apostila, os apócrifos da Bíblia Católica. Por isso que nós não consideramos ele. Voltando aí, letrinha B do tópico 8, diz assim, Joséfo, um historiador judeu de 37 a 100 depois de Cristo, rejeitou completamente esses livros. Quem foi Joséfo, Flávio Joséfo? Ele é um historiador que para os judeus é o historiador deles, tipo, o camarada que mandou super bem, que foi, fez muita pesquisa, se dedicou muito e criou um documento, fez um documento, né, a história do povo hebreu, é um livro, entre outros, que eles dizem, olha, é fidedigno, o trabalho desse Joséfo é muito bom, mas ele não considerou esses livros. Esse historiador, e um historiador ele não pega um livro, lê assim e fala, não gostei, então não vou considerar, porque não é essa a missão do historiador. A missão de um historiador é analisar o conteúdo, a missão dele é verificar se o jeito literário da escrita de fato se confirma com outros livros que aquele autor escreveu, ele não mudaria completamente, a datação, ele vai fazendo várias análises, e ele fez essas análises e disse, ó, não vou considerar esse material, né? Os meus irmãos hebreus não consideraram no passado, e eu também não vou considerar agora. Ele descartou completamente. Se você tem dinheiro, né, bastante aí, deve custar, eu acho, muito mais de R$100 o livro, mas o livro A História do Povo Hebreus é como a gente falava na minha época, né, de adolescente, uma bazuca assim, né, grossão, e é muito útil para você poder entender a história que está por trás do Velho Testamento. Por exemplo, tem alguns irmãos aqui que estão no grupo de leitura do Velho Testamento. Tem aqui? Levanta a mão. Olha, tem alguns irmãos aí. Então, vocês viram um malabarismo que a gente foi fazendo. Ó, agora você lê esse livro, agora você lê esse, né? Aí vinha uma irmã e perguntava, mas não seria tal? Não é tal. Era porque eu fui organizando a leitura para que você seguisse uma leitura concebendo a história do Velho Testamento, né? E rapidinho termina o Velho, porque a gente lê só alguns livros e pronto, já leu a história toda que passou por trás do Velho Testamento. É claro que os outros livros vão pensar naquele mesmo período e trazer mais detalhes, mas a gente leu assim rapidão, né, em alguns meses, poucos meses, lemos a história do Velho Testamento. Mas se alguém não sabe como está organizada a história dentro do Velho Testamento e lê o Velho Testamento em ordem de livros, os livros mesmo, né, vai seguindo a sequência de livros, ele talvez não consiga entender a história, porque um está falando de um momento, outro está falando de outro momento da história, depois você vai ler outro, volta naquele momento anterior, fica difícil da mente ficar organizada. Mas José fez isso, ele documentou a história e de fato seguindo de maneira cronológica, contando sobre guerras, detalhes políticos, organizacionais como nação, bem bacana, né? Mas é uma bazuca, não sei se tem aí digital mais barato, não sei.
Na época, quando eu o conheci, tinha essa espessura. Acabei comprando no passado, né? Emprestei e não sei por que ele não voltou, né? Um dia ele voltará, talvez, mas até hoje não. 8C. Nunca foram citados por Jesus, a gente já disse. Nunca foram citados por Paulo. D. A gente já disse também, nunca foram citados pelos apóstolos ou outros autores, como por exemplo o irmão citou, o autor aos Hebreus, né? O autor aos Hebreus, o autor do livro dos Hebreus, nós podemos dizer assim que tem dois que correm na frente da crítica. Um é o próprio apóstolo Paulo. O pessoal diz assim, pode ter sido Paulo. Por quê? Paulo era bem-vindo pelos judeus? O pessoal gostava dele? Não, porque o apóstolo Paulo pregava o evangelho da graça e na concepção deles, Paulo estava anulando a lei. Você vai encontrar isso lendo o livro de Atos. Você vai conseguir entender no livro de Atos que o pessoal se opunha a Paulo e dizia, você está ensinando contra a lei dos judeus. Era assim que eles entendiam Paulo. Então, pode ser que foi Paulo e que, por decisão mesmo dele, ele não se identificou para que esse livro chegasse de uma forma mais palatável. O pessoal lesse o livro sem preconceito, sem pensar, foi Paulo que escreveu, não dá para ler porque foi Paulo, a gente discorda de Paulo. Então, esse é um ponto de vista. Um outro ponto de vista é que a maneira de escrever, o conteúdo, né, ele é muito claro de que tem influência, né, do apóstolo Paulo. Então, o pessoal diz assim, foi Barnabé que escreveu, porque Barnabé andou com Paulo um período muito longo. Então, foi Barnabé que escreveu. Agora, quem escreveu o autor aos Hebreus? Quem é o autor aos Hebreus? Né? Quem escreveu os Hebreus? Eu digo, não sei. Isso é importante aqui no curso. A gente colocar ponto final onde tem ponto final. Então, não sabemos quem é o autor aos Hebreus. O que nós sabemos? Nós sabemos que é um livro canônico, ele não apresenta contradição doutrinária, ele não tem nenhuma discordância doutrinária se a gente examinar. Ele concorda com o Novo Testamento, com a mensagem do Novo Testamento. Ele concorda com a salvação somente em Cristo. Ele concorda com a salvação somente pela fé. Ele concorda com a salvação somente pela graça. Ele concorda de que a lei não era suficiente de forma nenhuma para salvar. Então ele deixa isso tudo bem claro. E ele concorda que o Senhor Jesus, ele defende isso, é Deus soberano, acima de anjos, ele defende isso, acima de Moisés, acima dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Ele diz, ele é o grande sumo sacerdote. Então, é um livro que, apesar da gente não saber o autor, é um livro plenamente confiável, ok? Só para poder entender por que a carta aos Hebreus, né, está aqui, o livro dos Hebreus. Alguns discordam se a carta não é carta, mas é uma carta aos Hebreus, está aqui na Bíblia Sagrada. Tópico 8, finzinho, né? Que não tem aí, depois do E, ok? Depois do E tem curiosidade interessante. Acharam aí? Na sua apostila? Diz assim, segundo Mac. O que é segundo Mac? Segundo Macabeus. O irmão Marcelo, você colocou um livro apócrifo aqui na apostila. Para a gente poder entender e também para você ter a referência para ler. Mas eu não tenho acesso à Bíblia. Gente, esses livros estão na internet, é só ir lá e digitar assim, segundo Macabeus, capítulo tal, versículo tal a tal, você vai achar já o trecho para você poder ler. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículo 23 a 26, você vai encontrar nesses versículos uma proposta histórica. Ele vai dizer que ele escreveu aqueles livros, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto Macabeus, ele escreveu com o objetivo de fazer um resumo histórico. Então, qual é a intenção do autor? O que ele queria fazer? Primeiro, o que o livro tem como tema central? A revolta dos Macabeus. Quem já ouviu falar na revolta dos Macabeus? Levanta a mão para eu saber. Pessoal, tudo bem. Ninguém se interessa por revolta.
É tudo de paz, por isso, né? A revolta dos Macabeus aconteceu no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus. Nesse intervalo aí aconteceu. Na verdade, aconteceu num período, no final do Império Grego. O que acontece com o Império Grego? O Império Grego, Alexandre, que o grande, Alexandre expande o Império Grego, mas com a morte dele, o Império Grego se divide em 4 pedaços. Um desses pedaços estava dominando Israel e eles alternavam, brigavam entre si, tomavam território um do outro, mas estavam dominando Israel num período em que os gregos estavam cruéis com relação à religião judaica, ao judaísmo. Tinha um camarada chamado Antíoco Epifânio IV. Fica tranquilo, essas coisas não caem na prova, tá bom? Só cai na prova o conteúdo de apostila. Isso aí é só um adicionalzinho para você. Antíoco Epifânio IV, você vai ouvir falar dele também, mais de uma vez nesse curso. Ele pega e ele se posiciona muito contrário à religião judaica, ao ponto que ele mandava queimar a casa junto com seus moradores se encontrasse um livro da lei naquela casa. Era cruel mesmo. E ele pega uma porca. Primeiro, não poderia ser fêmea os animais sacrificados ao Senhor, muito menos uma porca, que era um animal imundo. E ele pega uma porca, vai lá e sacrifica dentro do templo. Quando ele faz isso, é como se fosse um estupim. O povo de Israel diz: agora não aguento mais. E aí um homem chamado Judas Macabeu, na verdade o papai dele começa, mas ele faz com que a coisa se difunda, Ele pega e explode uma revolta. O pessoal faz uma revolta contra o Império Grego e toma Jerusalém de volta. E quando eles tomam Jerusalém de volta, eles vão lavar o templo. Depois de um tempo eles vão lá, purificam, limpam o templo e lavam o templo. E quando eles lavam o templo, eles fazem uma festa. E essa festa é chamada de a festa da dedicação. Jesus participa dessa festa. Quando você lê o Novo Testamento, você encontra essa festa. Mas quando você lê o Velho Testamento, você não encontra essa festa. Por quê? Porque a festa da dedicação do templo aconteceu entre Malaquias e Mateus. Não tem um documento bíblico canônico para a gente ler. Então você vai encontrar, por exemplo, essa história que eu estou narrando em Macabeus. É uma história, com H mesmo, verdadeira. Mas era essa a intenção do autor. Ele examinou vários livros, ou seja, ele foi lá, fez uma pesquisa, estudou bastante sobre a revolta dos Macabeus e documentou, escreveu um resumo. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ler esses resumos e ter uma noção da história do que foi a revolta dos Macabeus, o porquê dela, e sem ter que ler muitos livros. Era essa a intenção dele, e jamais ele disse que era inspirado por Deus, assim diz o Senhor. Ele não tinha intenção nenhuma de escrever um livro canônico, dizendo assim: eu vou escrever esse livro aqui porque vai colocar lá no Velho Testamento, que o judeu chama de Taná. Vou colocar lá. Não era essa a intenção dele. Ele diz isso nesse trecho. Se você ler depois na internet, você vai ver que ele vai dizer: é uma proposta histórica, um resumo de livros, e o objetivo deles é para a sua recreação, o seu momento de lazer, você lê essa história. Esse é o meu objetivo. Em 2 Macabeus, capítulo 15, o versículo 38 e 39, o autor pede perdão se ficou fraca e medíocre a sua obra. Aí eu pergunto: é inspirada por Deus uma coisa que ficou fraca, medíocre? É inspirada por Deus? Jamais, nunca. E nem teve intenção. Ele disse assim: eu pesquisei bastante, fiz um resumo para vocês, mas se ao ler esse resumo vocês considerarem que não foi bem feito, ficou fraco, medíocre, me desculpa, me perdoe. A palavra de Deus, quando ela vem para um dos autores bíblicos, ela vem de forma autoritativa. Ela tem autoridade. Por quê? Porque ela é plena verdade. Então você não vai encontrar nenhum autor bíblico pedindo desculpa.
desculpem, se eu errei em alguma coisa, me desculpa. Então, se ele errou em alguma coisa, a gente já jogaria fora esse livro, diria, não serve, não é canônico, não é inspirado por Deus, porque Deus não erra, Deus é perfeito, Ele é infalível, então ele não teria como errar. Então, se ele pede perdão, e se ele diz que pode ter sido fraca, o seu documento pode ter sido fraco, medíocre, é porque ele mesmo sabia que não foi inspirado por Deus ao documentá-lo. Ok? 9 da sua apostila. Até agora tranquilo? Tranquilo? Vamos junto aí? 9 da sua apostila diz assim: requisitos necessários para estudar a Bíblia. Aí, essa referência tem na sua Bíblia. 2 de Timóteo, vamos lá? Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Irmão, se algum irmão quiser ganhar um galardão e pegar um copo de água, vocês estão aí mais perto, aí eu agradeço bastante, viu? Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Acharam? Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o que o apóstolo Paulo está orientando? Muito obrigado, viu, meu irmão? O que ele está orientando a Timóteo? Ele está dizendo assim: Timóteo, procura, dedica-se para que você se apresente a Deus como alguém que domina a palavra de Deus, alguém que tem conhecimento da palavra de Deus, que maneja ela de forma correta, de forma hábil. Seja alguém assim, maneje bem a palavra da verdade. Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus fala para mim e para você que a gente tem que se dedicar para poder manejar bem. Tem muita gente que diz assim: olha, não precisa estudar a Bíblia, não precisa. No passado alguém disse: estudar a Bíblia larga louco. Alguém já disse isso, que quem estuda a Bíblia fica louco. Você encontra hoje ainda pessoas que dizem isso. Fala: não estuda a Bíblia, não, larga louco aí. A Bíblia deixa louco, né? Então, o apóstolo Paulo está falando o contrário, falando: olha, dedique-se para manejar bem a Bíblia. E ninguém vai manejar a Bíblia muito bem se ele não estuda. Concorda? Não tem lógica. Como é que vai manejar bem se não se dedica a estudar? Então, primeira coisa, você tem que estudar. Estudar com dedicação, estudar com carinho. Primeiro ponto do tópico 9 diz assim: ser convertido. Por que ser convertido? Se você não nasceu de novo, não é salvo por Cristo Jesus, você vai ler a Bíblia como ler uma notícia de jornal. Você vai entender intelectualmente o que está escrito? Claro, se você tem um bom português, sabe ler. Se você consegue ler e entender uma notícia de jornal, você vai conseguir ler e entender o que está escrito. Agora, compreender pela fé as verdades que estão escritas aqui é somente aos salvos. É algo que é dado somente aos salvos. No dia da sua salvação, no dia em que o Senhor te salvou, te fez nascer de novo, nesse dia você compreendeu a palavra de Deus ou uma verdade da palavra de Deus. Você creu que só Jesus Cristo poderia te salvar. Até lá, ou até esse dia, você era mais algum que poderia contar a história de Jesus. Mas essa história de Jesus não mudou a tua história até o dia em que você foi convertido por Cristo Jesus. É aí que está a diferença. Se a gente sair por aí, principalmente num país que tem maioria cristã nominal como o nosso, perguntando assim: quem foi Jesus? É muito difícil a gente encontrar aqui alguém no Brasil que fala assim: sei lá, não conheço, que Jesus é esse? Aqui é muito difícil.
Aqui o pessoal vai dizer, olha, Jesus é filho de Deus, o pessoal aí crê nele, né? Eu não creio que ele existiu, mas, né, você sabe a história dele? A pessoa vai falar, sei, né? Ele é assim, ele é assado, ele isso, ele aquilo, vai ou não vai? A maioria dos brasileiros. Mas quer dizer que a história de Jesus mudou a história dessa pessoa? Não, ele pode até dizer, olha, eu nem creio nesse Jesus aí, por mim é um mito. Nunca existiu, na minha opinião nunca existiu. Mas olha, tem um monte de documento histórico que fala sobre esse Jesus, até fora da Bíblia, muitos. E aí ele vai dizer assim, não estou nem aí, por mim não estou nem aí, eu não creio. Então, para que você compreenda a palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai dizer isso, que você tem que ter nascido de novo. Onde? 1 de Coríntios, vamos lá. Um pouquinho para trás aí de onde você estava, capítulo 2, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A irmã disse assim, existe teólogo que não acredita em Jesus. De fato, por quê? O que dá o título de teólogo para alguém é alguém que foi lá e fez bacharel em teologia. Ele fez uma faculdade. Não quer dizer que ele é uma autoridade na igreja cristã. Está longe de ser. Né? Qualquer pastor é uma autoridade muito superior a esse teólogo, né? Na igreja cristã. Na verdade, não é nem uma questão de superioridade. Ele não é uma autoridade, de fato. O teólogo, que nem se alguém disser assim, o que qualifica um teólogo? Eu digo, alguém que tem um diploma de bacharel em teologia. Ele foi em uma faculdade, que a própria faculdade pode nem ser cristã, pode ser uma faculdade secular, e ele vai estudar teologia, ele vai estudar a Bíblia, vai estudar outros livros, né? Ele vai estudar, sei lá, ele vai estudar outras religiões, com certeza, e no final ele passa nas provas e ele diz, olha, eu sou teólogo, isso é um teólogo. Né? Por isso que eu disse que o nosso curso de teologia, ele de fato obedece o que é teologia, né? Que é teologia, né? Estudo sobre Deus. Nós estudamos a Bíblia, estudamos a pessoa de Deus e não mera história da religião, né? Mas de fato existe das próprias faculdades cristãs, existem também pessoas dando aula que não são regeneradas, não nasceram de novo. Eles colocam em xeque a Bíblia, eles duvidam de muitas coisas, duvidam dos milagres, não creem, são céticos. Então tem também, infelizmente. Como a pessoa consegue separar, fazer teologia, que é estudo sobre Deus, e excluir Jesus? Não tem, né? O irmão disse assim, como que a pessoa consegue separar, né? Estudar teologia, estudar a religião e excluir Jesus? É que Jesus, para ele, foi apenas mais um líder histórico ao longo da religião, da história da religião. Ele está olhando a religião como um todo. Ele não está olhando para Jesus como o Salvador do mundo, o único. Porque quem afirma isso é a Bíblia. E nós cremos pela fé. É diferente. Então, 1 Coríntios 2,14 vai dizer o seguinte, ora, o homem natural, o que é o homem natural? Foi você e eu quando nós nascemos da nossa mamãe. Qualquer ser humano que nasceu, ele é um ser humano natural, um homem natural. Ou seja, todo ser humano já nasce, como a Bíblia diz, pecador, já nasce nessa condição que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui agora. Diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, algumas afirmações o apóstolo Paulo faz. Ele diz, o homem natural, quem é o homem natural? Que não nasceu de novo. João 3 explica sobre o novo nascimento, caso você queira ver. Aquele que não nasceu de novo, ou seja, aquele que não teve sua história mudada pelo Senhor, aquele que não é templo do Espírito Santo, aquele que não creu em Jesus de fato, pode estar na igreja evangélica? Claro, e a igreja evangélica
Está assim de pessoas que são homens naturais apenas, lotada. Gente procurando dinheiro, gente procurando bênção, gente procurando cura, gente procurando amizade, procurando festa, procurando um acampamento, procurando um monte de coisas, procurando status, porque hoje tem igrejas que oferecem status, procurando negociação, negócios, porque tem igrejas que tem muita gente rica, muitos empresários, o camarada vai lá já com essa intenção, mas de fato essas pessoas não estão procurando Cristo, elas não são de Cristo. Então, assim, por isso que eu digo que igreja evangélica hoje, eu e muitos, é campo missionário, é oportunidade para você pregar a salvação em Cristo Jesus somente, porque as pessoas não sabem, elas não sabem o que é salvação pela graça. Se você sair por aí perguntando para evangélico, falando assim, explica para mim o que é salvação pela graça, ele não sabe, ele não consegue entender, não consegue compreender. E se alguém não compreende salvação pela graça, quer dizer que não foi salvo pela graça. É uma coisa muito estranha, muito contraditória. Mas o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo, o homem natural, ele não consegue aceitar as coisas do Espírito de Deus. Então, por exemplo, essa semana uma irmã me perguntou assim, irmão, aquelas águas que moviam, que as pessoas eram curadas, relatadas no Evangelho de João, era um anjo que descia e movia as águas. As águas moviam por si só. Tinha estátua do anjo lá, ou era crendice popular? Por que isso? Porque provavelmente ela ouviu pessoas dentro do estudo teológico dela questionando o texto bíblico, dizendo, olha, isso que está escrito aqui não é o que está escrito aqui. Mais ou menos isso. A Bíblia diz com clareza que de tempo em tempo um anjo descia, movia as águas, e a primeira pessoa que entrasse ali era curada. A Bíblia diz isso, exatamente assim. Mas aí as pessoas leem e dizem assim, eu não aceito isso aqui é crendice popular, eu não aceito isso aqui eles achavam que eram assim, não quer dizer que é assim. O que é isso? Isso aí é uma sementinha que tem dentro do coração humano, do homem natural, que faz com que ele não aceite as coisas que procedem da palavra de Deus, que procedem do Espírito de Deus. Eles questionam, eles duvidam, eles colocam ali sempre em xeque, dizem, não é bem assim. Por quê? Porque faz parte da natureza humana, caída. É uma pessoa que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, só contém a palavra de Deus. Alguns dizem isso, eu sou um desses. Aí você fala, não vou mais nesse curso. Por que a Bíblia contém a palavra de Deus e é a palavra de Deus simultaneamente? Porque nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Você vai falar, irmão Marcelo, não fala isso, eu vou te explicar. Por exemplo, quando a gente está lendo Jó, a gente vai ver coisas que os amigos de Jó falaram. Foram inspirados por Deus para falar? Não, é um relato histórico do que eles fizeram, ok? Então, aquilo é palavra de Deus? O que eles falaram? Não. Então a gente também tem que entender que a Bíblia é a única palavra de Deus dada a nós. Não tem nada fora da Bíblia que seja a palavra de Deus. Mas a gente também tem que entender, ao estudar e interpretar a Bíblia, faz parte desse modo, de que tem relatos na Bíblia que não foram inspirados por Deus. Deus inspirou pessoas a documentarem esse relato. Não quer dizer que Deus está concordando com aquilo. Por exemplo, eu citei os amigos de Jó, mas posso citar, por exemplo, o jejum de Esther. O jejum de Esther, que o pessoal gosta de praticar, ou que chamam o jejum de Esther, é um jejum que não se confirma na Bíblia. Pelo contrário, ele é contraditório com a palavra inspirada por Deus dada a Isaías 58, no capítulo 58. É uma coisa contraditória. Mas o que é o objetivo da Bíblia? É documentar o que aconteceu naquele momento histórico, e esse jejum foi importante para aquele documento histórico, para aquele momento histórico. Mas não é prática para a igreja, não é prática nem para o povo de Israel. Eles vão dizer, esse jejum aí obrigatório, instituído,
não se confirma na Bíblia Sagrada. Então, a gente tem que tomar cuidado, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Primeira afirmação. Por quê? Porque não tem palavra de Deus fora da Bíblia Sagrada. Mas ela também contém a inspiração divina, ela contém a palavra de Deus, mas tem trechos que Deus inspirou documentação histórica, mas não é doutrina, não é prática, ok? Só para a gente poder entender. Tal que o próprio Deus depois pega e fala para os amigos de Jó: ó, vocês fizeram bobagem, eu não falei para vocês falarem nada daquilo. Lembra dessa passagem? Agora vocês vão lá pedir para o Jó orar por vocês. Imagina que eles tinham que ser humildes, né? Ir lá orar por vocês e aí eu vou perdoar vocês, ok? Quando a gente lê tudo, beleza. Mas e quando a gente pinça um texto dos amigos de Jó, por exemplo, e ensina como doutrina para a igreja? Quer ver? Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. Quantos já ouviram pregações que tinham essa base de fundamentação? E essa base quem cita? Um dos amigos de Jó. Não foi Deus que mandou ele falar isso. E olha que interessante, não custava para esse pastor continuar lendo para poder entender o contexto todo e saber que aquilo ali não foi palavra de Deus, né? Mas não, ele pinça porque é interessante, né? E aí faz até musiquinha, determina, né? E toca na TV. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que está na Bíblia é doutrina. Tem muita coisa que está na Bíblia que foram erros de pessoas até, né? Erros do rei Davi, por exemplo, né? E não serve como prática de forma nenhuma. A gente presenciou um erro bem grave desse uma vez. A irmã subiu para dar uma palavra na igreja que a gente foi. Sim. E ela pregou com muito fervor, assim, falando que se prostrado me adorares, receberão os reinos da terra. Jesus amado. O irmão falou assim, por que eu repito o que a pessoa fala para ficar gravado, tá bom? O irmão disse assim, a gente tem uma banda, né, e foram ministrar numa igreja, e subiu uma irmã para pregar, e ela pegou o texto do diabo, né, quando Satanás disse para Jesus: se prostrado me adorares. E ela pegou esse texto como se fosse palavra de Deus e pregou na igreja dizendo: ó, se prostrado me adorares, né, eis que te darei todos os reinos da terra. Então, às vezes a gente pensa: será que isso é verdade? Tem testemunhas aqui, né? E aí a irmã disse assim: e o pior é que a igreja estava lá pulando, agitada, né? Não vou dizer glorificando, porque isso não glorifica a Deus, né? Mas a igreja estava lá pulando, agitada, né, com o texto do diabo, né? Então, por isso, irmão, eu digo, a Bíblia é a palavra de Deus e ela também contém a palavra de Deus. É importante a gente citar isso. Por quê? Porque ela toda não é doutrina, ela também contém a palavra do diabo nessa narrativa bíblica, por exemplo. Ela tem documentações históricas. Beleza? É que aqueles que dizem que ela contém, eu entendo o que o irmão está falando, depois eu expandi o conceito. Aqueles que dizem que ela contém é porque eles querem desprezar certos trechos que são palavras de Deus. Eles estão querendo dizer: ó, nem tudo na Bíblia é palavra de Deus para nós hoje, né? De uma forma que eles conseguem desqualificar mandamentos de Deus para nós hoje. E diz: ó, isso aí não é para a gente. Então eu entendo, o irmão está certo. Mas aí eu expandi um pouquinho para o irmão pensar. Amém? Foi bom aí, né? Para expandir um pouquinho a mente. Então, o homem natural, ele não concebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. Por isso que quando um homem natural está lá no seminário teológico ensinando, ele vai ser cético, ele não vai acreditar em milagre. Por quê? Para ele isso é loucura. Quando ele for ensinar que o povo passou o mar vermelho a seco, né, que Deus abriu o mar ali, eles vão dizer assim: olha, é porque naquele momento a maré voltou e aí ficou baixa a água e por isso eles conseguiram passar. Aí quando atravessou o Jordão em um ponto em que a água estava bem baixinha e por isso atravessaram o Jordão. Ou seja, eles vão sempre justificar de forma racional e tentar trazer alguma historinha, né? Uma historinha deles.
não segundo a Bíblia, porque segundo a Bíblia o mar se abriu, segundo a Bíblia o rio se abriu, eles passaram a ser, né? Passaram tranquilos ali. Mas isso é o que está escrito, isso é o que nós que nascemos de novo e temos fé em Cristo Jesus, cremos. O homem natural, Paulo diz, não consegue entender. Então, primeiro, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quem pode dar entendimento da Bíblia Sagrada de fato? Só o Espírito Santo, pela fé, né? Não entendimento racional. Entendimento racional, qualquer pessoa que leia o português vai poder entender. Pela fé, de eu acreditar nela, dizer tudo que está escrito aqui procedeu, tudo aconteceu. Eu não preciso nem ficar falando para mim mesmo, é algo que arde dentro de mim, eu tenho convicção, eu creio naquilo. É só o Espírito Santo que pode fazer isso, mas eles não querem, né, aceitar as coisas do Espírito. Depois, são loucura para eles. E depois, eles não conseguem entender. Você vai dizer assim, olha, Jesus na cruz, quando morreu, ele levou os pecados de todos aqueles que creriam nele. Então quer dizer que se você crê nele hoje, Jesus já morreu por seus pecados de amanhã lá na cruz do Calvário. Não, pelo amor de Deus. Hoje de amanhã? Que isso? 2000 anos atrás? Para com isso. Só você para acreditar nisso. Você acredita em cada historinha. É assim que ele vai te tratar. Por isso que eu digo que os crentes é bobo mesmo, né? Vocês acreditam em cada bobagem, vocês ficam se escondendo atrás dessa cruz aí, vocês são tudo vagabundo, preguiçosos, é isso que vocês... É assim que às vezes a gente escuta, né? O pessoal trata a gente como traste, né? Imundícia, porque a gente crê, mas nós cremos porque Ele nos fez crer, senão nenhum de nós creríamos. Ele trocou a nossa natureza de homens naturais para agora filhos de Deus. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos fez nascer de novo, senão nenhum de vocês conseguiria crer também. Às vezes você olha para um homem natural e aí já é ignorância. Até hoje está perdoado, a partir de hoje não mais. E você fica bravo. Você diz assim, eu ensino esse meu parente, eu prego, e ele não crê, ele continua assim. É claro, a Bíblia está dizendo que ele é um homem natural, você não tem poder para fazer com que ele creia, eu não tenho poder para fazer com que ele creia. Nós podemos ensinar, pregar, mas ele só vai crer se o Espírito Santo fazer com que ele nasça de novo. É obra de Deus, a fé é um dom de Deus. Não é algo que você pode, através de dedicação, estudo, você cria um plano estratégico. Eu vou chegar em tal lugar, vou pegar ele bebendo água, vou falar da água da vida. Vou chegar em tal lugar, o dia que ele for beber vinho, vou falar do sangue do cordeiro. E aí na Páscoa eu vou matar um cordeiro, vou assar, vou convidar ele para vir em casa. Quando ele vier, eu vou dizer, o cordeiro que nós estamos comendo simboliza Jesus que morreu por você, e nesse dia ele vai crer. Não adianta nada disso. Pode pregar mensagens maravilhosas com todos esses símbolos aí que de fato falam de Jesus, mas só o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo que pode fazer o homem nascer de novo. Só o Espírito Santo pode dar o dom do arrependimento e o dom da fé para que ele creia. Do contrário, seu esforço não vai valer nada. É claro que o seu esforço é mandamento da parte de Deus. Pregar é um mandamento da parte de Deus para mim e para você. Nós temos que pregar, porém não temos poder algum para convencer alguém. Poder nenhum. Ok? Ficou claro? Todo aquele que não é de Cristo é homem natural. Então, o primeiro ponto, para você estudar a Bíblia e compreender ela, você tem que ser convertido. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Segundo ponto, aproximar-se da palavra de Deus sem preconceitos. Mateus 22, 29. Vamos lá, Mateus 22. Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. São duas coisas a serem conhecidas aí: as Escrituras e o poder de Deus.
Eu gosto de usar esse texto para falar sobre o desequilíbrio que tem na igreja evangélica. Um grupo que hoje se intitula reformado, antigamente a gente chamava de igreja tradicional, hoje é reformado, ficou mais chique, né? Mas esse grupo tem um foco nas escrituras, mas boa parte desse grupo despreza e não conhece o poder de Deus. Se você vai e prega às vezes numa igreja reformada sobre um milagre e dá uma ênfase no milagre e fala, olha, Deus pode fazer milagre, né? No final do culto vai ter alguém tomando café dizendo, isso foi para a época dos apóstolos, Deus pode fazer milagre, mas não é bem assim do jeito que esse irmão pregou, né? A primeira versão está escrito Yeshua, 29. É normal você referir Jesus assim? Yeshua, né, é o nome dado a Jesus, vamos pensar assim, né? O nome dado a Jesus, que o pessoal vai dizer Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, né? Mas assim, isso aqui em James? Então Ok, por isso, né? Está usando termos judaicos para se referir a Jesus. Se chegar um judeu hoje e perguntar para ele qual o nome do Messias, ele vai dizer Yeshua, ele não vai dizer Jesus Cristo, Jesus, né? Jesus vem do grego, Iesus, né? E Yeshua é hebraico, tá bom? Mas não é nenhum problema. Se você chegar, sei lá, para um mexicano perguntar qual é o nome de Jesus, né? Ele não vai ter essa pronúncia, Jesus, né? Como que eles pronunciam? Quem sabe aí? Jesus, algo assim, né? E parecido, mas não é igual, né? Então, como se diz, não é tão importante. A pessoa é importante. O Jesus nosso, o Jesus grego, o Yeshua, né, hebraico, se refere à mesma pessoa, o Salvador. Exato, tá bom? Então, há um desequilíbrio na igreja entre poder, mas também há um desequilíbrio com relação ao poder. Por quê? Você vai, por exemplo, para uma igreja pentecostal e às vezes eles estão descumprindo a palavra de Deus, estão discordando com as suas atitudes da palavra de Deus, principalmente da ordem de culto estabelecida por Paulo. E aí você vai ensinar a palavra de Deus ali, é como se fosse algo novo. Por quê? Porque o pessoal não valoriza a palavra, não estuda a palavra, que é um perigo também. Ambos são perigosos, senão Jesus não colocaria na mesma lista. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, está na mesma lista. Ambos precisam ser cridos, dedicados e estudados. Um crente equilibrado é um crente que conhece as Escrituras e se dedica para isso, mas também é um crente que tem poder de Deus na sua vida. Sua vida foi regenerada, vive uma vida santa, vive uma vida de obediência, vive uma vida de oração, ora por um doente, ora por alguém que está passando por dificuldades. É alguém que as pessoas pedem oração. Comum, um crente que tem vida com Deus, as pessoas chegarem assim para ele e falar, viu, você ora por mim, você ora por mim lá na sua igreja. Ou seja, as pessoas estão identificando a vida de poder desse irmão. Ele vive também pela fé, crendo no poder de Deus. Mas também é comum, por exemplo, se você é um estudioso da Bíblia, as pessoas virem te fazer pergunta. O que significa isso? Isso aí. E aquilo lá? Viu? Me explica isso. Então, as duas coisas têm que acontecer com você. Você tem que ter gente que vem te pedir pergunta, e você tem que ter gente que vem te pedir oração. Por quê? Porque daí você não está errando. Você está conhecendo as Escrituras e também o poder de Deus. Por que esse texto é citado aqui e é citado entre parênteses aí na sua apostila, saduceus? Porque os saduceus, eles não criam na ressurreição. Não criam. Chegasse no saduceu e dissesse assim, você crê que os mortos ressuscitarão? Ele ia dizer, não, isso aí não. Isso não creio. Então, por isso que Jesus diz para eles, vocês não creem no poder de Deus, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, porque as Escrituras falavam, pregavam sobre a ressurreição, e também, por exemplo, Daniel, e também vocês não conhecem o poder de Deus.
vocês são desequilibrados, vocês estão desorientados, vocês estão errando. Então isso é importante da gente entender. Então nós não podemos ir para estudar a palavra de Deus com preconceito. O que é um preconceito? Eu já conheço isso. Eu lembro, por exemplo, de um pastor contando que ele foi evangelizar uma pessoa, e aí quando ele foi evangelizar, a pessoa falou assim: você vai me ensinar o que da Bíblia? Eu já conheço super bem a Bíblia, eu tenho domínio da Bíblia, eu conheço com profundidade a Bíblia. E aí o pastor olhou para ele e falou assim: então me explica o texto, esse texto. Admoesto-te, que faça deprecações e súplicas pelos santos. É só português, mas um português difícil do Almeida, E aí a pessoa franziu a testa, como quisesse dizer, esse camarada me pegou agora, Mas esse preconceito de que você já sabe faz com que a tua mente se torne soberba. E a Bíblia é muito clara que Deus resiste aos soberbos. Ele resiste. O que significa resistir? Como a gente pode simbolizar assim, empurra soberbo, distancia o soberbo, dá graça aos humildes, a Bíblia diz, mas resiste ao soberbo, enfrenta, empurra, porque tem muito soberbo na igreja. Se você falar assim: olha, quer ver que é legal? Que eu faço teste, a pessoa procura a gente para fazer um curso EAD, depende quando a pessoa começa a contar a história: eu sou crente há 10 anos, porque eu fiz um curso assim, um curso assado e tal, eu mando para eles o módulo salvação. Eu penso assim, a gente precisa de salvação. Quando a pessoa vê salvação, fala: mas só tem esse tema no curso? Não, tem muitos temas. Tá bom. E não estuda, geralmente. Por que não estuda? Porque ele acha que sabe. Ele tem profundidade no que não precisa. Todo crente acha que sabe. E não sabe nada. Não conhece nada, não tem profundidade nenhuma, mas é porque já tem preconceito. Ele acha que sabe, ele já tem um conceito sobre aquilo e não quer aprofundar, não quer aprender. Então, quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, você tem que entender: olha, eu quero aprender, esse é o meu objetivo, quero conhecer um pouco mais. E quando a gente faz isso, a gente vai aprender que, aprendendo sempre e muito, nunca conhecemos nada. A verdade é essa. A gente aprende e não conhece quase nada da Bíblia Sagrada, ao ponto que a gente encontra textos que a gente já leu 5 vezes e a gente pensa assim: isso aqui estava aqui mesmo, esse trecho estava aqui, e eu nunca percebi esse trecho aqui. Olha que maravilhoso! Quantos se pegaram emocionados lendo a Bíblia porque descobriram na Bíblia algo que nunca tinham percebido, mas já tinham lido, 5 vezes, 10 vezes alguns, Que maravilhoso, olha o que diz esse texto. Aí tem irmãos que choram, se emocionam e choram, e às vezes alguém do lado fala assim: mas você nunca leu esse texto? Já li muitas vezes, mas Deus falou comigo agora, nesse texto aqui, eu aprendi mais, nesse texto aqui. Então, voltando aí para a sua apostila, diz assim: buscar a operação do Espírito Santo. João 14, 26, vamos lá primeiro, está em Mateus, Mateus, Marcos, Lucas, João, para frente. João 14, 26. João 14, 26, diz assim, acharam aí? João 14, 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora no 16, 13, vamos lá, João 16, 13. João capítulo 16, versículo 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus Cristo está dizendo assim em um texto:
Ele, o Espírito Santo, vai ensinar vocês, lembrar vocês tudo aquilo que eu ensinei no primeiro texto. Tudo aquilo que eu vos ensinei, Ele vai fazer vocês lembrarem. Ou seja, Ele vai trabalhar em vocês para que vocês lembrem, estudem, aprendam. Agora, Ele também vai ensinar as coisas que hão de vir, as coisas que eu não ensinei. Ele vai aprofundar ainda. E usou quem? O apóstolo Paulo, Tiago, Pedro, João, Judas, Lucas, para fazer isso, para falar de coisas que ainda haveriam de vir. Mas quem é que guia a verdade? Quem é que traz o entendimento? É sempre o Espírito Santo. Então não dá para você chegar para ler a Bíblia em contenda no coração. Ô mulher, fica quieta aí que eu estou lendo a Bíblia aqui, mulher. Sai daqui, moleque, seu empesteado, Não dá para ler a Bíblia na carne, na bisteca desse jeito. Não dá. Você tem que estar em comunhão com o Espírito de Deus. Você tem que estar ali em oração. Bíblia não se lê sem oração, na minha opinião. Vai ler a Bíblia, primeira coisa, abre ela e fala: Pai, me dá entendimento pelo Teu Espírito. Fala comigo, que eu consiga entender. Que de fato o Senhor fale comigo. Porque tem como ler a Bíblia e Deus não falar com você? Opa! Você lê a Bíblia como ler uma notícia de jornal, assim. O que você entendeu aí? Entendi tudo que está escrito aqui. Pronto. O que isso é importante para a tua vida? Não sei, isso aí eu vou pensar depois. Mais ou menos isso, Por quê? Porque não houve ali nenhum tipo de comunhão com Deus. Aproveite a leitura bíblica para que ela seja o seu culto, para que ela seja o seu momento de comunhão, de oração. Aproveite da leitura bíblica. Precisa ler trechos enormes, ter meta, Eu tenho irmãos aí que todo ano tem meta de ler a Bíblia inteira uma vez por ano, Eu não tenho essa meta, nunca tive, mas assim, tem irmãos que têm. Só que aí ele corre às vezes na leitura para poder regularizar, cumprir a meta. Deus não é um Deus que se agrada de metas. Se fosse assim, Ele salvaria por obras. Ele salva por favor imerecido. Então já deixa bem claro de que não é um Deus de metas, de realizações. É um Deus que se agrada, que tenha comunhão com Ele, tenha relacionamento com Ele. Então faça do seu estudo bíblico, da sua leitura bíblica, um momento com Deus. Se importe que o Senhor fale com você. Senhor, o que está escrito aqui, e eu estou lendo agora, eu vou ler, eu preciso corrigir na minha vida. Ou preciso permitir que o Teu Espírito trabalhe na minha vida e faça esse alinhamento, essa correção. O que está escrito aqui, Senhor, que eu preciso aprender para não errar mais, para não pecar mais, para ter uma vida contigo, mais íntima, mais santa. E você vai ver que você vai ter, se sincero, excelentes experiências com o estudo bíblico. Vai ser prazeroso ler e estudar a Bíblia Sagrada, e não uma meta, e não um ritual, e não uma obrigação. Ninguém é obrigado a ler a Bíblia, esse é um fato, É um prazer ler a Bíblia Sagrada. Precisa, se não é um prazer, precisa se tornar um prazer. Então você precisa, no mínimo, dizer: Senhor, anula essa minha carnalidade, para que eu possa estudar a Bíblia e com isso desfrutar do Senhor, desfrutar de prazer contigo. Voltando para a sua apostila, diz assim: saber que seu propósito é transformar nossas vidas para melhor e não apenas conhecimento, que foi o que eu acabei de falar. O propósito da palavra de Deus é transformar a nossa vida. Por isso ela foi escrita. Então, por exemplo, quando alguém diz assim para mim: Marcelo, vamos pensar assim, uma pergunta, ninguém fez aqui ainda, Nesse módulo às vezes fazem. Dá mesmo para confiar na Bíblia? A gente até tem um tópico aqui que já foi trabalhado com vocês. Dá mesmo para confiar? Eu vou dizer: olha, eu posso criar muita argumentação e falar sobre a quantidade de escritos que nós temos, a quantidade de documentos de provas que nós temos, quanto é confiável esse livro com relação a seus autores,
o quanto é confiável a Bíblia como um documento histórico. Por exemplo, eu gosto de uma mensagem, né, do Augusto Nicodemos, eu acho que foi que eu ouvi, que ele diz assim: vocês acreditam que Platão existiu? E aí a resposta da maioria, se fez faculdade, é lógico, né? Eu acredito na alegoria da caverna de Platão, né? E você tem muito pouco documento histórico que prova que ele existiu. E aí você pergunta para esse mesmo cara, você fala assim: mas você acredita na Bíblia? Não, na Bíblia não. Na Bíblia, e aí você tem muito mais, uma infinidade maior de documentos históricos que provam que a Bíblia é um documento fiel. Né? Sobre Jesus, você pergunta: ele existiu? O camarada fala: eu não creio que Jesus existiu. Tal que vão procurar um dia vão achar o túmulo dele, né? Os restos mortais. O túmulo está lá em Israel, tá? Né? Uns dizem que é aqui, outros dizem que é colar, né? Mas tem lá pelo menos 2 lugares, né? Agora, ele diz assim: eu não acredito, mas você vai encontrar até documentos romanos falando sobre Jesus. Documentos romanos, não na Bíblia, não a cartas romanas, documentos na história do Império Romano que registraram cartas falando sobre Jesus, citando trechos sobre Jesus, né? Zombando de Jesus, zombando dos seus seguidores, e tem gente que não acredita. Só que assim, o que é a maior evidência do livro Bíblia? Por que eu confio no livro Bíblia? Não por causa de tudo isso. Primeiro, porque eu nem conhecia tudo isso quando me foi apresentado o livro Bíblia em Jesus. Eu confio no livro Bíblia porque eu vi muitas e muitas pessoas serem completamente transformadas pela palavra de Deus contida nesse livro. Há muita gente. Gente que era terrível. Gente que tinha problema com droga, problema com prostituição, problema de ser malvado mesmo por natureza, assim, um cara mal, gostava de fazer malvadeza, como eu ilustrei aqui, né? E foi completamente regenerado, transformado. Mulheres que testemunham dizendo: olha, meu marido é uma nova criatura. Essa criatura aí, antes de ser quem ele é hoje, salvo pela graça, era horrível, era um alcoólatra violento. E hoje é esse bananinha aí que eu posso até montar no cangote dele, né? Então, por isso eu creio. E ela só transforma aquele que pela fé se aproxima dela, desejando isso no coração. E não é um poder que emana do livro, é o poder de Deus que emana da sua palavra contida nesse livro aqui. É diferente. Não é o poder que emana do livro, o pessoal abre lá no Salmo 91, fica lá na loja, né? Não tem poder nenhum, é o poder de Deus. Vamos abrir aí um texto, Provérbios. Salmos, né? O meio aí da sua Bíblia, Salmos, depois vem Provérbios, capítulo 2, aí a referência. Provérbios 2, nós vamos ler do 3 ao 5. Acharam aí? Provérbio 2, 3 a 5 diz assim: e se clamares por inteligência e por entendimento alcançares a vós, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que o autor aos Provérbios está dizendo? Quando você busca algo como a prata, que é um exemplo que ele deu aqui, ou seja, como algo de valor, você vai encontrar essa sabedoria, isso que você busca. E quando você buscar a verdadeira sabedoria, você vai entender que o temor ao Senhor, como disse Salomão, é o princípio, é o início da sabedoria. Então, quando você vai para a Bíblia dizendo assim: eu quero ser alguém sábio com relação a Deus, sábio como Deus entende ser sábio, né? Porque, por exemplo, Salomão em sua vida, eu digo assim, ele não era sábio, apesar de ele ter pedido sabedoria, né? Ele pediu sabedoria e recebeu uma sabedoria que a gente hoje chama de inteligência. Ele era extremamente inteligente, com um raciocínio lógico tremendo, algo
completamente sobrenatural. Ele tinha lá do Novo Testamento, a gente encontra um dom do Espírito Santo chamado dom do entendimento, né? Entendimento, palavra de entendimento, palavra de conhecimento, depende da versão. E ele tinha essa inteligência, mas era alguém que, quanto à sabedoria, era burro. Por quê? A sabedoria divina. Porque ele não colocou em prática aquilo que o seu pai, Davi, colocou em prática acerca da palavra de Deus. E com isso viveu uma vida desgraçada, que não é palavrão, sem a graça. Desgraçada, por quê? Porque você vai encontrar, por exemplo, Eclesiastes. Pensa num livro horrível. Quando você lê Eclesiastes, você lê a história de um homem amargurado, de um homem que sofre, de um homem que está vivendo uma vida horrível. É isso que você lê e encontra em Eclesiastes. Alguém que viveu aquém de Deus, alguém que viveu separado da sabedoria de Deus, alguém que usou da sua própria sabedoria e inteligência para tomar suas decisões na vida, desprezou a sabedoria de Deus. Onde está a sabedoria de Deus? Na palavra de Deus. Com isso, Salomão, usando a sua inteligência, ele casou com 1000 mulheres, porque cada casamento era um acordo. Cada casamento era um acordo com o rei, era um acordo com uma cidade, aumentava o seu poder, aumentava a sua área de reinado. Então, para ele, como rei, era viável. Mas com isso, ele trouxe mulheres para o seu lar que cultuavam outros deuses. E passou a ser idólatra também. E ter filhos assim. E viver uma vida triste. Quando você lê Eclesiastes, você fala assim: como pode um homem tão inteligente, tão rico, tão poderoso, ser tão triste e vazio? Eu creio que ele se converteu? Sim. Por quê? Porque no final de Eclesiastes você vê alguém com entendimento acerca de Deus. Vê alguém que também, tudo aquilo que correu na vida, tudo aquilo que ele correu atrás na vida, ele entendeu que era vento, que era inútil, que ele deveria ter se voltado para o Senhor e corrido atrás da verdadeira sabedoria, que é o conhecimento de Deus. Vá para a Bíblia buscar esse conhecimento, conhecer a Deus, para ter a sua vida transformada por essa sabedoria. Romanos 1, vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos 1, 16. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, das boas notícias, é a tradução de Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, não porque o Evangelho seja uma boa história a ser contada. Eu não me envergonho do Evangelho porque eu gosto, eu acho legal. Ele diz: eu não me envergonho, vou trazer uma tradução marcelina agora, minha, tá bom? Eu não me envergonho porque eu tenho visto o poder de Deus por meio do Evangelho. Eu não me envergonho porque ele é o poder de Deus para a salvação. Porque eu tenho visto que quando eu prego o Evangelho, as pessoas são transformadas por esse Evangelho, por esse poder. É assim que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que ele não se envergonha. Por isso que ele foi humilhado por causa do Evangelho. Preso, apanhou, passou terríveis humilhações por causa do Evangelho. Mas ele não se envergonhava, porque ele sabia que valia cada chicotada. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação das pessoas, para a salvação. Então, por isso que eu digo, eu confio demais na Bíblia Sagrada, porque eu sei que ela é poderosa para transformar a vida até de um incrédulo. Ah, como assim? É possível alguém ler a Bíblia Sagrada, não nascer de novo, não ser salvo, mas colocar em prática, por exemplo, a ordem da família bíblica.
a mulher respeitar o marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja, os filhos honrarem os pais, ao ponto que a gente viu no passado, né? Bença pai, bença mãe, não que você tenha que ter isso, faz parte de uma cultura que já foi, mas de uma forma que a família vive nos princípios bíblicos. Essa família vive uma boa família, é paz ali na família ou não? Mesmo sendo incrédulos? Sim. Por quê? Porque o marido não é alcoólatra, ele diz: isso aí não é bom, isso aí me faz mal. É trabalhador, ele vive um monte de princípios da palavra de Deus, mas ele não crê em Deus. Isso é possível? Sim, eu já conheci famílias assim. E aí é uma família que às vezes é exemplo na conduta para muita família de crente, na conduta. Porque a família dos crentes, ainda que tenha muitos ajustes a serem feitos, se são salvos pela graça, vão morar com Deus. E a outra família, ainda que seja toda com uma conduta libada e certinha, se morrerem assim, não morarão com o Senhor. Irão para o lugar de condenação, como a Bíblia diz. Ninguém é salvo por obras. Mas essa palavra ela é poderosa para transformar aqueles que colocarem parte dela em prática. Ela é poderosa para salvar todos aqueles que crerem em Jesus somente. Não confunda, tenha distinção aí na sua mente. Mas se a família coloca em prática os princípios de Deus para a família, vai ir bem as coisas lá naquele casamento, naquela família. Voltando para a sua apostila, o próximo tópico do 9 diz assim: perseverar. O estudo bíblico não é uma coisa que dá para você fazer uma única vez e pronto. Estudo bíblico vem de perseverança. Você tem que se dedicar, é ler uma, às vezes ler duas, às vezes ler três, às vezes ler 4, orar e dormir, dizendo: não consigo entender. E depois retomar estudos para poder entender. Até um dia que você diz: agora eu entendo com clareza o que está escrito. Eu compreendo com clareza o que está escrito aqui. Mas, ainda assim, você lê mais uma vez e aprende um pouco mais. Então é perseverança, é dedicação. E o texto citado aí como base é Hebreus, né? Hebreus capítulo 5. Vamos lá? Pode falar, meu irmão. Essa questão da gente olhar para uma família não crente, não convertida, né? Sim. A gente até já comentou várias vezes sobre isso, né? Até a palavra diz, né? Para você não olhar para o ímpio, né? Para aquele que não segue a Cristo. Porque às vezes o crente ele entra num conflito interno e fala: poxa, estou na igreja, busco a Deus, e às vezes as coisas não estão indo muito bem, e ele fala: e aquele lá não vai, e parece que na casa dele as coisas estão tudo bem, ele não tem problema, a família é toda harmoniosa, né? Então existe um conflito, né, nisso, né, dentro da gente às vezes. Eu tenho essa consciência, né? Sim, o irmão disse assim: às vezes a gente tem que tomar cuidado, não podemos olhar para o incrédulo e dizer: quero ter a vida do incrédulo, né? Mas assim, o exemplo que eu estou dando são incrédulos que vivem princípios bíblicos. A isso você pode ver e querer ter sim, né? O exemplo bíblico que o irmão está dando como base, se não me falha a memória, é Salmos 73 ou 74 de Asaf. Quando Asaf via a prosperidade dos incrédulos e que a vida ia bem, e aí ele, olhando para isso, ele desejou ter a vida deles e estava ali em uma discussão com Deus no seu interior. E ele diz: olha, e aí o Senhor me pegou pela mão, porque eu quase escorreguei, ou seja, eu quase apostatei ali da fé, essa é a expressão. O Senhor me pegou pela mão e me mostrou o destino dos incrédulos. Ou seja, olha, não olha para isso, não olha para o momento do aqui e do agora, olha para o destino deles, ok? Mas o exemplo que eu dei é de uma família que a mulher é submissa ao marido. E a crente pode olhar para essa mulher e desejar ser assim, sem dúvida. Né? Por quê? Porque apesar dela ser incrédula, ela está obedecendo a palavra de Deus. E por que a família do crente, não estou falando de condições financeiras, isso é o Salmo de Asaf, harmonia. Né, dividindo um ovo em 4, mas alegres em volta da mesa e respeitosos e amando um ao outro.
Esse tipo de coisa que eu estou falando, esse tipo de coisa não tem problema nenhum, pelo contrário. Por que a família do crente não vive isso? Porque os crentes ali estão em desobediência. Fato. Pecado. Por isso. Senão dividiriam um ovo em 4 e teriam harmonia. Mas não, vão reclamar do ovo, vão reclamar da vida, vão amaldiçoar a Deus, sendo crentes às vezes, né? E Deus paciente, trabalhando esses trenzinhos difíceis, né? Voltando aí para a leitura aos Hebreus capítulo 5, 13 e 14 diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, presta atenção aí, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que o autor dos Hebreus está dizendo? Ele está dizendo assim: quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, ela é leite, né? Como diz aí o caipira do interior, né? Leite. Então, por que é leite? Por que ele compara com leite? É o primeiro alimento que um bebê toma, não é isso? É o primeiro alimento. Então, quando alguém nasce de novo, recém-convertido, quando ele começa a ler a Bíblia, ele vai comer da Bíblia, beber da Bíblia leite. Esse é o alimento dele. Mas conforme ele vai se dedicando, conforme ele vai mantendo a perseverança e estudando, ele vai ganhando prática, ele vai também se aprofundando na Bíblia Sagrada, e o seu alimento não se torna somente leite, passa a ser um alimento mais sólido. Então tem diferença entre o quanto um crente conhece da Bíblia de Deus e o quanto o outro crente conhece da Bíblia de Deus? Sim, claro que alguns são superficiais, estão bebendo leite, outros já têm mais profundidade no relacionamento com Deus, no conhecimento de Deus, no conhecimento da Bíblia Sagrada. Há uma clara distinção entre crentes e crentes no que tange ao conhecimento de Deus e da sua palavra. No último tópico aí do 9 diz assim: devemos estudar a Bíblia e meditar nela. Aí está entre parênteses, ela não mata e não deixa louco, né? Porque tem uma seita que ela diz assim: não pode estudar a Bíblia, não pode estudar. Aí você diz: por que não pode estudar? Ele cita um texto bíblico que diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí você vai ver o contexto, a letra que mata é a lei de Moisés, e o Espírito que vivifica é o Evangelho da graça. Então o autor desse texto, Paulo, está dizendo: a letra, a lei por si só, ela mata, ela condena, ela não salva. Ela mostra para o homem que o homem é pecador, mas o Espírito da graça, o Evangelho, vivifica o homem, faz ele nascer de novo, salva de uma forma diferente, né? Porque a lei não salvava, ele de fato salva. É isso que Paulo está dizendo, não está falando nada sobre estudar ou não estudar a Bíblia. Mas essa seita pega esse texto, entende completamente equivocadamente o contexto, e aí diz isso. E aí é comum lá nas reuniões deles, eles saem perguntando: está com a palavra, irmão? Está com a palavra, irmão? Está com a palavra? Porque alguém que não estudou a Bíblia vai se levantar naquela noite para pregar algum texto bíblico. E aí você imagina que deve acontecer várias atrocidades, né? Porque não tem nenhum tipo de dedicação. Os mestres da lei eram estudiosos da Bíblia e eles treinavam crianças ao ponto que com 12 anos de idade Jesus estava no templo defendendo a Bíblia e debatendo com os mestres acerca da lei. Ah, mas Jesus não. Jesus foi uma criança normal, comum, humana, 100% humano. Ele estudou. Por quê? Porque os mestres da lei, eles tinham seus estudantes, seus talmidim. E esse pessoal seguia eles e aprendiam com eles. Ao ponto que era comum em Israel, um menino de 12 anos, saber citar a lei de cor, de cabeça. Né? Ele citava de cabeça. Por quê? Porque havia uma dedicação no estudo da Bíblia Sagrada.
Também não estou dizendo que você precisa decorar, não é isso. Só estou dizendo que, como faz parte da cultura, o estudo bíblico, como faz parte da cultura do povo hebreu, de onde veio Cristo, o nosso Salvador, um judeu. A gente tem que entender isso. Por isso que a Bíblia ela vai trazer ensinos que nos estimulam a estudar, a nos dedicar, a capacitar-nos pela palavra. Quer ver? Vamos ler alguns textos aí, ó. Josué, lá no Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, fale dele, antes medita nele de dia e de noite. Antes medita nele de dia e de noite. Então não cesse de pregar, de falar, de anunciar, medita nele o tempo todo. E aí, é claro, tem um objetivo. Qual o objetivo? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Oséias, vai lá, Velho Testamento agora também. Agora está lá na frente, né? Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. É Deus que está falando isso aí, gente, olha que duro. Né? Deus está falando para os sacerdotes ali, ó. Vocês estão vendo o meu povo ser destruído? E sabe por que o meu povo está sendo destruído? Por causa do conhecimento. Eles não têm o conhecimento. E sabe por que eles não têm o conhecimento? Porque vocês, sacerdotes, têm rejeitado o conhecimento. É uma aplicaçãozinha meia forçada que eu vou fazer agora? Sim. Mas quem são os sacerdotes hoje? Nós, geralmente o pessoal fala pastores, não, você, a Bíblia diz que todos nós que somos salvos pela graça, somos reis e sacerdotes. Então a gente poderia aplicar aqui, dizer assim, vamos meditar nessa palavra, e Deus está dizendo que se a gente rejeitar o conhecimento, o povo vai acabar não recebendo também esse conhecimento, e com isso Deus nos rejeita. É claro que essa aplicação fica complicada, porque Deus não vai rejeitar aqueles que Ele aceitou pela graça no seu Filho. Por isso que eu disse que é meio forçado. Mas serve para a gente meditar, serve para a gente pensar. Os sacerdotes daquela época estavam sendo rejeitados ao ponto que Deus estava falando: eu não quero nem saber dos seus filhos, eu não quero saber nem da sua descendência. Por quê? Porque Deus é um Deus tão cuidadoso, que se você cuida das coisas dEle, Ele cuida das suas coisas, incluso nas suas coisas, a sua família. Deus é assim. Por isso que a Bíblia diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus está dizendo assim: cuida das minhas coisas, do meu reino e da minha justiça. O resto, as suas coisas, cuido eu. É mais ou menos isso que a gente pode interpretar nesse texto. E Deus está dizendo para o sacerdote: eu não vou cuidar dos seus filhos, não. O problema é seu. Você me rejeitou e eu também te rejeito. Uma palavra duríssima, mas por quê? Por causa do conhecimento. E a outra referência que tem na sua apostila nós já lemos. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que hoje no meio evangélico o pessoal faz tanta bobagem? Tem idolatria no meio do culto, tem pecados diversos no meio do culto, bagunça no culto. Por quê? Porque erram não conhecendo as Escrituras. Não conhecem, não estudam a Bíblia, não leem a Bíblia, não conhecem nada, né? E são preguiçosos. Desculpa falar assim, mas é fato. São preguiçosos.
Você vai pegar para um crente e vai dar uma lição para ele, ele não faz. Ele chega no outro domingo lá na escola bíblica dominical e nem pegou naquela lição. Passou a semana inteira e não leu 5 versículos bíblicos que fazia parte daquela lição. Não fez. São preguiçosos. E é pecado preguiça. Não é isso? A Igreja Católica trata como um pecado capital, né? Mas é pecado. Preguiça é pecado. São preguiçosos. Eu vejo, por exemplo, crente, aluno do curso, que me faz pergunta e eu dou o caminho para ele, não dou a resposta. Aí, quando eu dou o caminho, em seguida ele faz a pergunta de novo. Irmão, eu não entendi bem e tal, né? Eu digo assim, não, eu entendi bem a sua pergunta, eu não vou responder. Eu estou dizendo para você, ó, siga esse caminho. Vai ler tal livro, vai fazer tal coisa, né? Tal livro da Bíblia, né? Lembra que esse curso a gente nem se apega ou cita outros livros aí, não é o nosso propósito. Podemos citar, mas você não precisa ler para fazer o curso. Às vezes eu falo assim, você já estudou tal capítulo assim? Não, nunca estudei. Que diz lá, irmão? Brincadeira, né? Que diz lá, né? Eu digo, vai ler, né? Vai ver você o que diz lá, né? Mas por quê? Porque, pensa bem, se alunos de um curso, né, que se matricularam supostamente dispostos a estudar, estão com preguiça, né? Quem dirá os crentes que nem querem vir estudar, né? O tópico 10 da sua apostila diz assim: bons recursos para estudar a Bíblia. São ferramentas adicionais, vamos dizer assim. Existem dicionários bíblicos e também uns que são chamados de dicionário mais chave bíblica. O que é isso? Por exemplo, você pesquisa a palavra amor nesse dicionário bíblico. Deve ter hoje nos aplicativos aí, que é uma beleza, eu nunca vi, mas deve ter dentro dos aplicativos. E deve ter aplicativo de dicionário para você baixar de graça, né? Mas antigamente, quando eu comecei a estudar, eram livrinhos mesmo, né? E aí você pesquisa, por exemplo, a palavra amor. Aí vai ter, por exemplo, um bom dicionário, vai trazer uma definição do grego, né? Ou várias definições do grego da mesma palavra amor, né? No português amor, com várias palavras diferentes no grego. E também vai citar para você referências bíblicas. Essa palavra falando sobre amor, o amor entre amigos, está nessa referência, por exemplo, não é grego, mas a amizade entre Davi e Jonathan, por exemplo. Então, vai te dar várias referências. Então, ajuda quando o estudo é temático, o estudo é por palavras aí. Comentários e manuais bíblicos. Então, você vai ter Bíblias que são comentadas, por exemplo, sei lá, Bíblia de Genebra, é uma Bíblia que vai ter uma tradução e no rodapé vão ter comentários bíblicos. E também tem manuais bíblicos, por exemplo, eu tenho um comentário bíblico do Novo Testamento. Lembra daqueles livros Barça? Não é da sua época, né? A irmã lembra, né? Quando você fala que lembra, você já entregou a tua idade, você já é um tiozinho, uma tiozinha, né? Era um livrão assim, gente, ó, grosso assim, né? Eu tenho um comentário bíblico do Novo Testamento que são 7 livros dessa versículo a versículo. Tem um outro, que acho que deve ser 5 livros do Velho Testamento. E ainda tem um dicionário do mesmo autor, que acho que são mais uns 4 ou 5 aí menorzinhos assim, né, que é o dicionário da Bíblia. Então são 5 livros grandões. Então tem material bacana, né? Só que assim, para comprar esse material hoje, não sei se vale a pena, com todo o conteúdo que você encontra na internet. Isso é o que eu comprei lá atrás. Lembrando que, né, eu fui chamado pelo Senhor em 1999, né, e nessa época a internet no Brasil, né, praticamente não existia, né? Mapas bíblicos também, tem muita Bíblia que tem mapas bíblicos no fim. Para que ajuda? Eu já estou concluindo agora, né? Para que ajuda os mapas bíblicos? Por exemplo, quando Jonas, vamos pegar o exemplo de Nínive que é citado aí, Jonas. O profeta Jonas, quando ele é engolido por um grande peixe, a Bíblia não diz que é uma baleia, tá bom? Né? E tem quem diga, eu não entendo nada da formação biológica de uma baleia, mas tem quem diz que um ser humano não passaria na garganta de uma baleia. Não sei.
né? Mas é fato de que a Bíblia diz que foi um grande peixe. Quando ele foi engolido, ficou ali 3 dias e 3 noites, pergunto para você, será que ele morreu? É uma pergunta. Será que ele morreu? Aí eu vou dizer para você pesquisar. Não vai ter na Bíblia que ele morreu. Mas quando Jesus vai falar da sua morte e ressurreição, ele fala assim, um outro sinal eu não darei a essa geração incrédula e perversa, a não ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim convém que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus ficou morto no seio da terra 3 dias e 3 noites, né? Então pode ser que Jonas morreu e ressuscitou, é o que o irmão aqui dele, bom? Mas ele é cuspido, né, pelo grande peixe ali, numa praia, claro, né? E aí eu pergunto, Nínive tem praia? Não. Você só vai saber disso lendo a Bíblia e examinando o mapinha, vendo os mapinhas. Então quer dizer que quando ele é cuspido, ele não é cuspido em Nínive, ele ainda tem que andar um bocado. E as pessoas têm a concepção, a maioria dos crentes, que quando ele é cuspido, ele já sai pregando ali, que ele já está em Nínive. Não está. Então mapas bíblicos servem para isso. Também quando você vê, Jesus saiu de tal lugar e desceu para tal lugar. E você vai lá no mapa bíblico, né? Você vai ver o quanto isso representa em quilômetros, quanto ele andou, quanto eles caminharam. Isso também é bacana. Então, aí na sua apostila, para encerrar, diz assim, cuidado com os comentários bíblicos. Por quê? Comentários, livros e outros materiais não são inspirados por Deus. Por isso, submeta a confirmações e estude a Bíblia sempre à luz do Espírito Santo e não através de uma pessoa, de um teólogo. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes o comentário bíblico ele entra em contradição com a própria Bíblia. Fala, opa, isso aqui não se confirma. Fala, mas é um comentário bíblico daí? Não está no texto sagrado, não é a Bíblia. Então você tem que tomar muito cuidado. Serve como referência. É bom ler 1, 2, 3, 4 comentários diferentes para você também expandir um pouco mais seu método de estudo. Tá bom? Então, encerramos por aqui.